Bom dia a você que acompanha esse domingo histórico em nosso país, porque temos a oportunidade de escolher o próximo presidente da República e os novos governadores em 14 unidades da federação neste segundo turno das eleições. Os dois candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, já votaram nesta manhã de domingo e daqui a pouco traremos informações sobre a movimentação de cada um desses candidatos. E em Sorocaba, interior do estado de São Paulo, vândalos invadiram a Escola Estadual Humberto de Campos e depredaram 11 das 15 urnas eletrônicas que estavam nas salas da 17ª sessão da Zona Eleitoral de número 271. As urnas já estavam prontas desde sexta-feira, quando foram levadas para a escola e vistoriadas pela última vez no sábado pela manhã. Suspeita-se que a ação tenha acontecido na madrugada de hoje. Os vândalos arrancaram maçanetas das salas, furtaram os cabos de energia dos equipamentos e espalharam pelo chão pastas e papéis que seriam usados pelos mesários. A polícia militar foi acionada e as urnas começaram a ser trocadas antes das 8 da manhã. A votação não atrasou. Vamos à cidade do Rio de Janeiro, o terceiro maior colégio eleitoral do país, onde o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, já votou. As informações com a repórter Catarina Jatobá. Olá, Rafael. Olha, nós continuamos ainda aqui na Vila Militar, estamos em frente à escola onde Jair Bolsonaro votou. Agora aqui o momento é de tranquilidade, é de silêncio, poucos profissionais da imprensa estão aqui, mas mais cedo aqui foi uma grande movimentação quando Jair Bolsonaro chegou. Ele chegou minutos depois das 9 horas da manhã, ele saiu de sua casa às 8h45 na Barra da Tijuca e chegou aqui minutos depois das 9 horas da manhã. Jair Bolsonaro foi acolhido aqui com muita euforia pelos seus apoiadores que já o aguardavam desde cedo. Ele estava acompanhado da sua esposa Michele, também de um reforço de segurança e de enfermeiros por orientações médicas, já que ele utiliza uma bolsa de colostomia após a cirurgia que ele fez. Bom, mas aqui Jair Bolsonaro, ele recebeu um grande apoio da segurança. O reforço da segurança aqui no seu local de votação, diferentemente do primeiro turno, foi bastante reforçado, porque conversando aqui até com colegas da imprensa que estavam aqui no primeiro turno, e eles disseram que foi bastante complicado, houve tumulto entre os jornalistas, até mesmo quando ele entrou no local de votação, os jornalistas caíram no chão, algumas câmeras quebraram, agora não. Foi muito mais tranquilo, até mesmo a entrada da imprensa foi super restrita no local de votação. A informação que temos é que apenas um profissional da imprensa foi autorizado a entrar. Além disso, 1 hora antes do início da votação, foi feita uma varredura ao redor aqui de todo esse local, com cães e equipamentos para tentar detectar a presença de alguma bomba ou explosivos. E os eleitores que iriam votar aqui antes do Jair Bolsonaro chegar também passaram por uma barreira para serem vistoriados para saber se não estavam ali portando algum material que pudesse fazer algum mal possível ao candidato à presidência pelo PSL. Bom, mas aqui nós percebemos também, Rafael, uma grande presença da imprensa internacional. E as eleições do Brasil estão certamente na pauta de jornais do mundo inteiro. Foram cerca de 300 profissionais envolvidos aqui na cobertura da votação do Jair Bolsonaro. E nós, da equipe da Canção Nova, vamos continuar aqui acompanhando também os principais momentos das eleições aqui no Rio de Janeiro para deixar você, nosso telespectador, super bem informado. É a Canção Nova na cobertura das eleições 2018. Obrigado, Catarina. Nosso desejo mesmo é de levar cada vez mais informação à sua casa. Bom, as regras desse jogo chamado eleição são muito importantes para que tudo ocorra sem maiores problemas. E nada melhor do que tirar todas as dúvidas quanto ao que pode ou não na hora do voto. Reinaldo Puccini conversou em nossos estúdios com o analista judiciário e assistente do juízo Donizete de Carvalho, que trouxe muitos esclarecimentos. Confira.
Pois bem, vamos falar de eleições 2018. Nós estamos recebendo o Donizete de Carvalho Rodrigues, ele é analista judiciário e assistente do juízo. Donizete, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente para alguns esclarecimentos importantes. Se a pessoa chegar no colégio eleitoral e tiver esquecido a sua sessão, como ele deve proceder? Ele vai encontrar lá uma equipe de apoiadores da Justiça Eleitoral que, com certeza, poderão auxiliá-lo para encontrar o seu local de votação. E, além disso, o TRE de São Paulo disponibiliza o Disque Eleitor, o número 148. É só ligar para esse número que você vai, então, ter acesso às informações. E se não é possível a autenticação por erro da digital ou outra dificuldade, isso aconteceu muito, qual é o procedimento do eleitor? O mesário, depois da quarta tentativa, sem conseguir identificar o eleitor, ele tem como habilitar usando a data de nascimento do eleitor. Então, digitando a data de nascimento do eleitor, se ela confere com o que consta do cadastro eleitoral, ele é liberado para votar. Pode votar só com RG, ou Com certeza, o RG, documento de identificação, é o documento essencial, com foto, para que o eleitor possa votar. Sem o título, ele vota, mas sem o RG, ele não vota. Aliás, não só o RG, qualquer documento de identificação. A gente lembra do e-título, que a gente já falou em uma outra edição, documento nacional de identificação, documento digital, a carteira nacional de habilitação no meio digital também é documento hábil para votação, além dos tradicionais, como carteira de trabalho, etc. E quem não conseguir votar? Ele pode procurar qualquer local de votação munido de documento oficial com foto e entregar o requerimento de justificativa eleitoral. Existe a possibilidade de o eleitor se justificar pela internet também, não? O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza um sistema na sua página web, Justifica. Então, através desse sistema, o eleitor pode, sim, lançar o seu requerimento. Pelo celular pode fazer? Acessando a página do TSE, ele vai ter que fazer o upload dos documentos que comprovam o motivo da ausência, né? Talvez, se o celular tiver essa capacidade, tranquilo. E a falta de energia elétrica compromete o funcionamento da urna eletrônica, não? A urna é um equipamento que vem equipada com uma bateria interna, e essa bateria garante uma autonomia de funcionamento de até 12 horas, tempo suficiente para que a energia seja restabelecida. E se for o caso, o último caso, é possível até conectar uma fonte externa, uma bateria externa, para garantir o funcionamento dessa urna. No domingo vai poder distribuir santinhos ou fazer boca de urna? Uma prática criminosa, e quem for apanhado incidindo nessa prática pode se ver com a lei. A lei prevê pena de detenção e multa para esses casos. Os partidos políticos e os próprios candidatos poderão fiscalizar a votação e a apuração? A fiscalização é altamente desejável, a fiscalização legitima todo o processo. Obviamente que há um regramento, um regulamento, os partidos precisam informar a Justiça Eleitoral com um determinado prazo, as pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos seus fiscais e delegados, mas, como eu disse, a fiscalização é altamente desejável. Todas as fases do processo eleitoral são auditadas, fiscalizadas, inclusive por outros atores importantes, como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público. Então, a Justiça Eleitoral faz questão da fiscalização, obviamente, que é aí balizada por esses regulamentos. E como o eleitor pode acompanhar a apuração, ele pessoalmente? A Justiça Eleitoral coloca à disposição, também na página do Tribunal Superior Eleitoral, um sistema chamado Divulga. Através desse sistema, o eleitor pode acompanhar. E eu dou uma dica bacana. Hoje nós estamos na era do aplicativo, tudo na palma da mão. Eu já baixei também o Resultados, que é um aplicativo oficial da Justiça Eleitoral. Através desse aplicativo, Resultados, você vai receber o resultado, vai acompanhar a apuração. Você configura, né, de acordo com a sua região, o seu interesse, pode acompanhar a apuração na eleição para presidente, para governador do seu estado. Resultado, anota aí, baixa, que é bem legal, baixei e recomendo. Eu conversei com o Donizete de Carvalho Rodrigues, ele é analista judiciário e assistente do juízo. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Donizete. Eu que agradeço a oportunidade. E no segundo turno das eleições, cerca de 2 milhões de mesários foram mobilizados em todo o país, sendo que a metade deles se ofereceu para o trabalho de maneira voluntária. O mesário é o representante da Justiça Eleitoral na sessão de votação e cabe a ele receber e identificar os eleitores, seja pela verificação de documentos e coleta de assinaturas, seja pela verificação biométrica. Ele também é responsável por compor as mesas de votos e justificativas e fiscalizar, desempenhar tarefas logísticas e de organização da sessão que está designado.
Para ampliar a participação de mesários voluntários nas eleições, a Justiça Eleitoral criou o programa Mesário Voluntário, que incentiva a adesão aos serviços eleitorais de maneira consciente e espontânea. Desde 2004, são desenvolvidas ações para estimular a cooperação do cidadão com a realização das eleições. Bom, do Rio de Janeiro, nós já tivemos a nossa participação da repórter Catarina Jatobá. Vamos a São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, onde o candidato do PT, Fernando Haddad, também já votou. As informações com o repórter Sidney Fernandes. Bom dia, Rafael, e a todos que nos acompanham nessa cobertura especial das eleições 2018. Nós falamos aqui direto de um local de votação na Zona Sul de São Paulo, local de votação onde votou agora há pouco o candidato do PT, Fernando Haddad. Mas antes disso, eu vou dar algumas informações referente ao andamento do pleito aqui em São Paulo. Das 97 mil urnas que estão à disposição dos 33 milhões de eleitores aqui de São Paulo, 169 foram substituídas, ou seja, 0,17% do total de urnas disponíveis aí aos eleitores. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, vândalos cortaram a energia de 10 equipamentos e eles precisaram ser substituídos. Quem votou mais cedo aqui também em São Paulo foi o presidente da República, Michel Temer. Ele votou numa escola na Zona Oeste de São Paulo. Ele pediu paz e tranquilidade e disse que a partir de amanhã também fará a transição com o novo governo, com o presidente eleito, e espera que seja tudo na mais absoluta tranquilidade. Bem, Fernando Haddad, do PT, chegou aqui por volta um pouquinho antes das 10 e votou às 10h18. Ele chegou acompanhado da sua esposa, Ana Estela, tinha também o candidato, o que concorreu ao governo do estado, Luiz Marinho, conhecido em São Bernardo do Campo. E na coletiva de imprensa que ele falou com os jornalistas aqui, ele pediu paz aos eleitores que estão indo votar, pediu tranquilidade, disse que está com uma boa expectativa em relação às eleições. Aqui no entorno, Rafael, a movimentação era muito grande no momento em que ele chegou para votar. A rua inteira estava bloqueada, foi bloqueada, o policiamento foi reforçado, mas tudo transcorreu na mais absoluta tranquilidade. Tinha militantes que defendiam o candidato do PT e nos prédios se ouvia muitas pessoas batendo panelas, os panelaços. Então tinha gente a favor e contra aí o candidato do PT. São Paulo, como eu já disse, o maior colégio eleitoral do país, 33 milhões de eleitores, 97 mil urnas, metade delas adaptadas aí para as pessoas com deficiência. Nós seguimos aqui acompanhando todos os detalhes e em breve voltaremos com mais informações. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Sidney Fernandes, com as importantes informações direto aí de São Paulo. A gente retorna com São Paulo às 2h55 da tarde. Bom, um estudo feito pelo Núcleo de Estatísticas do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal concluiu não haver evidências de fraudes nas eleições. Veja na reportagem de Carolina Curvelo e Bartolomeu Silva. A eleição seguirá os mesmos ritos do primeiro turno, mas dessa vez será decisiva para definir o futuro presidente da República e os governadores. Para votar, o eleitor precisa apresentar ao mesário um documento oficial com foto ou aplicativo e-título, se já tiver biometria, e ainda ficar atento a algumas recomendações. O eleitor pode levar um papel com nome e número de candidatos conhecido como cola. Fazer manifestação individual e silenciosa de apoio ao partido ou candidato de sua preferência. Também pode usar camiseta, bandeira, broche adesivo, desde que esteja sozinho. Não será permitida manifestação coletiva. O eleitor não poderá levar celulares, filmadoras, máquinas fotográficas ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto dentro da cabine de votação. O
O mesário pode reter esses aparelhos enquanto o eleitor vota e devolver posteriormente. O eleitor precisa entender que o voto é obrigatório. Caso ele não possa comparecer no dia da eleição, ele terá o prazo máximo de 60 dias para justificar a ausência. No primeiro turno, o número de abstenção foi o maior percentual desde 1998. Quase 30 milhões de eleitores aptos a votar não compareceram às urnas. Se a ausência não for justificada, eles terão penalidades. Tem consequências legais previstas, como não poder emitir RG ou passaporte, não poder se matricular em universidade pública caso venha a ser aprovado, não poder tomar posse em cargo público caso venha a ser aprovado e outras situações dessa natureza. A eleição do segundo turno tende a ser mais rápida, já que o eleitor terá apenas a opção de votar para presidente e, em alguns estados, a opção para governador também. Os dois cargos são de apenas 2 dígitos na urna. É importante confirmar o voto somente depois de aparecer a foto do candidato. Se o eleitor optar por votar nulo, é só digitar um número que não corresponda a nenhum candidato e confirmar. O voto branco é computado quando o eleitor pressiona a tecla branco. Os votos nulos e brancos não são contabilizados e nem servem para beneficiar outros candidatos. Muitas coisas vão rolar. As fake news vão estar presentes mais do que nunca, porque agora é o tudo ou nada. Uma última informação, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou agora de manhã, no encerramento da votação, o encerramento de votação de brasileiros em 16 países na Ásia e na Oceania. São eles: Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan, Singapura, Filipinas, Malásia, Hong Kong, Timor-Leste, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Índia e Nepal. A apuração dos votos desses países e de outros só começa a ser divulgada a partir das 7 da noite pelo horário de Brasília, quando se encerra a votação no Acre. Pouco mais de 500 mil eleitores estão aptos a votar no exterior. Eles estão em 171 cidades de 99 países. Mas o voto lá fora está restrito somente a presidente da República. Obrigado por sua companhia. Para você que ainda não votou, não deixe de participar deste importante momento. Leve seu documento com foto e o título de eleitor, caso não se recorde do seu número de zona eleitoral, tá bom? Voltamos em nossa programação às 2h50 da tarde, diretamente de São Paulo. E às 5 da tarde, com as primeiras informações pós-fechamento das urnas eletrônicas na maioria dos estados brasileiros. Canção nova na cobertura das eleições 2018.